Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é o professor Andrezan. Nós vamos iniciar agora então aulas no YouTube para o concurso da Prefeitura de Gramado. Né? São muitos cargos, são muitas vagas, nível fundamental, nível médio, nível superior, tudo isso. A banca é a banca Fundatec, Então, nós vamos trazer questões aqui durante as aulas para verificar o que a Fundatec cobra, como é que a Fundatec cobra o conteúdo, ok? Nós não vamos dar ênfase no número de questões resolvidas, e sim na qualidade na resolução das questões, certo? E, logicamente, no final eu apresento para vocês algumas coisas interessantes aí, para quem quiser saber mais em relação à Prefeitura de Gramado, a banca Fundatec, ok? Então vamos lá, começa comigo. Primeiro assunto, serão vários vídeos no YouTube, ok? Primeiro assunto a ser discutido está lá no edital Fonologia, a relação entre fonemas e grafias. Então começa assim, ó. Questão número 1. Assinale a alternativa incorreta acerca do que se afirma sobre fonemas e grafias de vocábulos. Em hepatite e líquidos, há mais letras do que fonemas. Depois, em doente, córrego e exceção, ocorrem dígrafos. Depois, em palavras como pluvial e Brasil, é comum pronunciar-se o som final como U. Depois, uma letra representa fonemas diferentes, uma mesma letra representa fonemas diferentes em exemplo e lixo. E, por fim, tanto em processo como em geografia, ocorrem simultaneamente em encontro consonantal e dígrafo. Bom, para tudo, e agora vamos começar. Olha só. Então, nosso assunto é a fonologia, que no edital vem como relação entre fonemas e letras, correto? Primeiro ponto, ponto número 1, eu tenho fonema. Fonema é som para fins de concurso. Claro que não é qualquer som, é o som que nós emitimos ao pronunciar palavras. Esse é o fonema. Depois, ponto número 2, eu tenho a letra. E muitos pensam, a letra é som. Não, letra não é som. Letra nada mais é do que a representação gráfica do fonema. É uma representação. Tanto é que eu não posso falar que letra é exatamente fonema, por exemplo, o H inicial. O H inicial não tem som na língua portuguesa. Ora, humano, hoje, então não é a mesma coisa. Bom, então, aí eu tenho o seguinte, ó, fonemas e letras, observa só, comparações. No português, às vezes, o número de fonemas é igual ao número de letras. Por exemplo, casa. Na palavra casa, quando eu pronuncio casa, eu emito 4 sons. Ó, 4 letras, ok? Mas são 4 sons. Ah, só são 2 sons, é casa? Não, são 2 sílabas. Sons, ó, são 4. Se esse C não tivesse som, seria asa. Se esse A não tivesse som, nem conseguiria pronunciar. Se o S não tivesse som, seria K. E se o A final não tivesse som, seria CAS. Então, são 4 letras e 4 fonemas. No caso aqui, o número de letras é igual ao número de fonemas. Mas, se eu coloco, por exemplo, a palavra hoje, eu tenho 4 letras. O H, na língua portuguesa, ele só existe por razões etimológicas. Não tem som. Portanto, eu tenho 3 fonemas, 3 sons. E, observa, se eu coloco a palavra táxi, eu tenho 4 letras. Esse X tem som de KS, táxi. Como ele tem som de KS, ele tem um fonema a mais em relação ao número de letras. Portanto, 5 fonemas. Então, às vezes, o número de letras e fonemas é o mesmo, às vezes o número de fonemas é menor e raramente é maior, porque só será maior na linguagem culta quando o X tiver som de KS. Tudo bem? Agora, um ponto muito importante
muito importante é o ponto número 4, dígrafo. Dígrafo é muito importante. O que ocorre aqui? Ó? Dígrafo é quando eu tenho duas letras igual a um som. Eu tenho um acordo. Olha aqui, ó. Fonema, faltou o A aqui. Fonema igual a som. Som igual a fonema. Então, se eu digo que são duas letras igual a um som, ou seja, duas letras igual a um fonema. Ok? E aí nós temos uma divisão 4.1. Existem os dígrafos consonantais. Quando olhamos assim, pensamos, são difíceis, pois são muitos. Não são difíceis. Eu tenho como dígrafo consonantal CH, LH, NH, RR, SS, SC cedilha. Eu tenho XC, SC, GU e QU. Então, aqui, neste momento, eu tenho duas letras igual a um som. Duas letras igual a um som. Então, muitas vezes, a banca quer saber se o número de letras é igual ao número de fonemas. Sempre que houver dígrafo, não será igual. Não será igual. Quando vocês quiserem saber quantos fonemas há na palavra, vou dar uma dica para vocês. Faz assim, ó. Letras menos dígrafos igual a fonemas. Repetindo, letras, número de letras, menos número de dígrafos igual a fonemas. Então, por exemplo, se eu coloco uma palavra como guerrilhazinha, olha só, guerrilhazinha. Na palavra guerrilhazinha, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 letras. Quantos dígrafos agora? Um dígrafo, GU, 2, RR, 3, NH, 3 LH e 4 NH. Vamos lá, 14 letras menos 4 dígrafos, 10 fonemas. Então, aqui eu tenho 14 letras e 10 fonemas, ok? Bom, vou dar uma dica, mais uma dica. Aqui, ó, CH, LH, NH, RR, SS, SC cedilha, sempre serão dígrafos. Sempre. XC, SC, GU e QU, nem sempre. Nem sempre serão dígrafos. Nem sempre. Então, aqui eu quero um cuidado especial. Ó, se eu coloco a palavra exceto, isso aqui é um dígrafo, exceto. Agora, se eu coloco a palavra excluir, isso não é dígrafo, eu chamo de encontro consonantal. Então, aqui eu tenho encontro consonantal. Na língua portuguesa é assim, ó, ou é dígrafo ou é encontro, as duas coisas não. Se for dígrafo, por exemplo, ó, colocar como rascunho aqui, ó, palavra carro. A palavra carro houve encontro consonantal. Não houve, não houve. A palavra carro tem dígrafo. Se for dígrafo, não é encontro, não esquece disso. Se for dígrafo, não é encontro. Tá certo? Ó, olha aqui. Eu tenho a palavra crescer e na palavra crescer é dígrafo, um som só. Mas, se eu coloco escada, o S tem som e o C tem som. Já é o encontro consonantal. Tá? Então, aqui, ó, gueto. Gueto é dígrafo. Agora, se eu coloco aguentar, já não é mais dígrafo. Gueto é dígrafo. Aguentar não, porque o U é pronunciado. Ninguém fala aguentar. Correto? Ó, mesma coisa aqui, ó. Se eu coloco quilo, é dígrafo. Qui, não é quilo, é quilo. Mas, se eu coloco tranquilo, já não é dígrafo. Antigamente se colocava o trema para mostrar que não era dígrafo. O trema caiu, não há mais o trema. Então, vem aqui, ó, vem aqui.
dígrafos consonantais. Agora tem um outro probleminha. Esse eu tenho que cuidar muito. 4.2. Existem os dígrafos vocálicos. Bom, aqui é realmente aquele ponto que as aparências enganam. Quando temos dígrafos vocálicos, pensamos, que barbada. Não, não é. Nós erramos porque nós esquecemos que eles existem. Então, eu não posso esquecer dos dígrafos vocálicos. Ó, o que eu tenho? A, E, I, O, U, com M de Maria ao lado. E eu tenho A, E, I, O, U, com N de nada ao lado. Então, esses aqui são os dígrafos vocálicos. Como assim? Por exemplo, se eu coloco a palavra campo, na palavra campo, eu tenho 5 letras, menos um dígrafo, que é o AM, 4 fonemas. Tá ali. Se eu coloco, por exemplo, a palavra encontro, na palavra encontro, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras, menos 2 dígrafos, que é o en e o on, 6 fonemas. Bom, agora algumas observações são necessárias. Por exemplo, se eu coloco a palavra amando, amando, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. Ok? Mas quantos dígrafos eu tenho em amando? Eu tenho 2, AM e AN, eu tenho um só. Só tem um. Dígrafo é só o AN. O AM não é dígrafo. Por que não é dígrafo aqui? Porque depois vem uma vogal. Para que seja dígrafo, não pode vir vogal depois. Ok? Então, são 6 letras e 5 fonemas. Tudo bem? Ó, se eu coloco, por exemplo, quindim, agora eu vou complicar a tua vida. Agora eu vou complicar a vida full. Quindim. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. Pergunta direta é quantos fonemas há em quindim? 7 letras e quantos fonemas? Para saber fonemas tem que diminuir em relação ao número de dígrafos. Então, primeiro, quantos dígrafos? Ó, quindim. 1, Q, que ninguém fala queen. 2, o in. E 3, o in de novo. Só que aqui in e n, lá in e m. 7 menos 3, 4 fonemas. Tudo bem aqui? Certo? Não paramos por aqui. Há mais um probleminha aqui. Ó, olha esse som aqui, campo. Olha o som do AM de campo. E agora eu vou colocar a palavra foram. Na palavra foram existem 5 letras. Mas na palavra foram, se eu observar bem, o som deste AM no final não tem nada a ver com o som deste AM no meio. Aqui é c, campo, e aqui não é foram, é foram. Esse AM no final é como se fosse, que eu vou escrever aqui não existe, tá? Que eu vou escrever aqui não existe. É como se fosse um aotil, foram. E daí? E daí que a gramática não considera esse no final um dígrafo. É um ditongo decrescente nasal. Então, esse AM no final eu não considero dígrafo, é um ditongo decrescente nasal. Portanto, são 5 letras e 5 fonemas. A mesma coisa quando eu tenho isso aqui, ó. Refém. Refém. Observa só. Se vocês notarem, quando eu pronuncio refém, eu coloco um i ali, refém. Eu falo refém, é refém. Sai um i. Então, aqui eu também não considero esse final um dígrafo. Não. Então, aqui são 5 letras e 5 fonemas também. Isso aqui também é um ditongo decrescente nasal. Então, ó, existe uma observação. Ó, o AM, o EM e o EN, no final, serão ditongos
Claro, no final de palavras, tá, pessoal? No final de palavras. Serão ditongos decrescentes, nasais. Então, só cuida com isso. Tá? No final, no meio é normal. No final, serão ditongos decrescentes nasais. Eu não considero dígrafo. Tudo bem? Então, já vimos aqui tudo que era necessário. E agora, vamos sim à nossa matéria aqui, ó. Em hepatite e líquidos, há mais letras do que fonemas. Eu quero a incorreta, é verdade. Por que há mais letras do que fonemas? Porque aqui tem um H inicial. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras, menos o H inicial, 7 fonemas. Líquidos, ó, aqui eu tenho QU, líquidos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 letras, menos um dígrafo, 7 fonemas. Tudo bem? Claro, né, pessoal? Eu tenho um probleminha com líquidos, porque muitos livros aceitam também a pronúncia líquidos. Tradicionalmente é líquidos, ok? E foi o que consideraram. Em doente, córrego e exceção ocorrem dígrafos. Olha aqui, ó. Em doente, córrego e exceção ocorrem dígrafos. Verdade. Doente, o dígrafo é o EM, é um dígrafo vocálico. Córrego é o RR, é um dígrafo consonantal. Exceção, XC, é o dígrafo consonantal. Verdade. Em palavras como pluvial e Brasil, é comum pronunciar-se o som final como U. Verdade. No final, o L, na linguagem coloquial, o L assume um som de U. Olha aqui, ó, por exemplo, ninguém vai falar, ou até há pessoas, mas é muito difícil que alguém fale normal. É uma questão normal? Não, normal. O som é de U, não há o que fazer. Mesma coisa aqui, ó, Brasil. Dificilmente alguém vai falar Brasil. Meu Brasil, muito difícil. Brasil, pluvial, o som do L no final sai como U. Ela é pedal, é assim que sai. Papel, né? Papel. Então é verdade. Na linguagem, na pronúncia, é normal. Dinamarca, uma mesma letra representa fonemas diferentes em exemplo e lixo. Sim. Que mesma letra, professor? O X. Em exemplo, ele tem som de Z. E em lixo, tem som de CH. Então, verdade. Depois, tanto em processo como em geografia, ocorrem simultaneamente encontro consonantal e dígrafo. Ó, na palavra processo, isso é verdade. Eu tenho um encontro consonantal, que é o P, encontrando o R, e eu tenho um dígrafo, que é o SS. Fechamos. Mas, na palavra geografia, eu não tenho dígrafo, eu tenho um encontro consonantal, consoante com consoante, o G encontrando o R, mas eu não tenho dígrafo. Portanto, a incorreta, como eles pediram, é Equador. Tudo bem ali? Valeu? Muito bem. Olha a próxima aqui, ó, número 2. Assinale, ou melhor, analise as afirmações abaixo acerca de fonemas e grafias de palavras, assinalando V se verdadeiras ou F se falsas. Em extremamente existe, a letra X é representada por fonemas diferentes em cada palavra. Ó, extremamente, esse X tem som de S. E existe, esse X tem som de Z. Primeira, verdadeira. Oferecem em mandíbula tem dígrafos vocálicos. E aí, pensa um pouquinho. Oferecem e mandíbula tem dígrafos vocálicos. Pensa um pouquinho. Sim ou não? Mandíbula com certeza sim. AM. Oferecem. Eu tenho EM. Olha aqui, ó. Olha aqui, olha aqui. O que falamos? EM, no final de palavras, serão ditongos decrescentes nasais. Não é dígrafo. AM, EM e EN no final. Então, a alternativa é falsa, porque vocês têm, neste caso, o EM no final, que constitui um ditongo
decrescente nasal, tá? Item falso. Depois, a palavra crescimento tem 3 encontros consonantais. Ó, crescimento. O que crescimento tem, professor? Vamos lá. Crescimento. O que tem crescimento? Eu tenho no início da palavra um encontro consonantal, que é o C encontrando R. Eu tenho aqui um dígrafo, SC, dígrafo consonantal. Eu tenho aqui um dígrafo em, dígrafo vocálico. Então, longe de ser verdadeira, a palavra crescimento ela tem um encontro consonantal e tem 2 dígrafos. Falsa. E, por fim, o número de letras e fonemas da palavra conselheiro é, respectivamente, 11 letras e 9 fonemas. Vamos ver. Ó, conselheiro. Lembra, quando quiserem saber isso, letras menos dígrafos igual a fonemas. Letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 letras. Quantos dígrafos existem? ON, que é 1, LH, 2. ON, que é dígrafo vocálico, e LH, que é dígrafo consonantal. 11 letras menos 2 dígrafos, 9 fonemas. Então, o item está correto. Pessoal, está gostando do vídeo? Coloca o gostei aí. Participa. Coloca para mim qual é a cidade, coloca para mim qual é o estado, né? Participa, sem ter vergonha. Agora, olha aqui, ó. Só no primeiro vídeo eu dou essas explicações aqui, ó. Só no primeiro vídeo. Então, nós teremos aulas no YouTube para a Prefeitura de Gramado, resolvendo questões da Banca Fundatec. Tá certo? Também temos no nosso site um curso grátis, que ele tem 7 videoaulas, para que vocês conheçam mais ainda a Fundatec. Tá? São 7 videoaulas ali, e aí, claro, para esse curso grátis, vocês têm aí na descrição o link para o curso, vocês têm de fazer o cadastro no site. Qual é a diferença? A diferença é que aqui nós estamos resolvendo questões por assunto. Lá é a prova como ela é. Eu preciso da área do aluno, porque na área do aluno tem o meu vídeo aqui, dando a aula, e no lado o material, que vocês podem colocar o espaço do material um pouco maior, um pouco menor, como quiserem. Mas como ela é a prova como ela é, há questões de interpretação, há todas as questões da prova como ela é. Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais, vai lá no nosso curso grátis. Também há, logicamente, um curso completo de português, esse aí vocês têm que adquirir, né? Para a Prefeitura de Gramado, curso completo de português. E também há um curso completo só com provas da Fundatec. Para quem quiser, está lá no nosso site, é só acessar, vocês terão ali, andrezan.com.br, ok? Mas não precisa adquirir o curso, ok? Nós teremos as aulas iguais aqui no YouTube. E mais um detalhe, mesmo sem adquirir o curso, pessoal, vocês podem mandar uma mensagem para nós, para o nosso WhatsApp, que nós vamos ficar com o número de vocês e vamos selecionar vocês no grupo, né, ou na lista da Prefeitura de Gramado. E aí eu envio depois materiais para vocês, às vezes material teórico, às vezes provas da Fundatec, para que as pessoas conheçam cada vez mais, né? Ali há promoções e ali eu sempre aviso quando que haverá novas aulas no YouTube. Tá? Manda o WhatsApp para nós, quero participar da lista Prefeitura de Gramado. A gente chama de lista porque não é bem um grupo, porque no grupo todos têm acesso ao número de todos. Nessa lista aqui não há esse acesso ao número de todos, tá? Então haverá lá essa lista Prefeitura de Gramado, que nós vamos enviar materiais, certas promoções e vamos avisar sempre que houver novas aulas no YouTube. Tá certo, pessoal? Valeu então, beijão no coração de vocês, bons estudos e tudo de bom.